Então, legal. Aqui a gente vai fazer uma aplicação dos conceitos que a gente aprendeu nos últimos vídeos no movimento circular uniforme. Mas antes, eu fiz uma anotação aqui de um resuminho do que a gente viu até agora, né? Então, o vetor posição em coordenadas polares pode ser R chapéu, escrito dessa forma. O vetor velocidade é dessa forma aqui, né? Então, R ponto, R chapéu, mais R, θ ponto, θ chapéu. Isso daqui é meio conhecido já, né? Se você tem um movimento circular uniforme, o R ponto vai ser zero, né? Porque o raio é constante. Então você tem que... O θ ponto seria essa velocidade angular, né? Então aqui seria ômega R, né? Ou R ômega na direção θ chapéu. Então vai ser um resultado conhecido pela gente. E aqui a aceleração ele fica mais complicado, né? Fica um pouco assustador, mas ela tem esse formato. E aqui você percebe um pouco o que eu comentei no primeiro vídeo, de que em determinadas coordenadas não basta você simplesmente derivar as coordenadas para achar a velocidade, a aceleração, por exemplo. Então aqui, ó, se eu derivasse só a coordenada, eu ia achar que a velocidade seria só R ponto, R chapéu, o que não é verdade, né? Então eu tenho que fazer a derivação total porque os nossos versores R chapéu e θ chapéu podem depender do tempo, né? Então as derivadas dele com relação ao tempo não são nulas, correto? Então isso daqui é o geralzão que a gente tem que saber sobre coordenadas polares. E por que chama coordenadas polares, né? Eu acho que eu esqueci de mencionar isso no vídeo anterior. É de que aqui perceba que está tudo em termos, todos os nossos vetores estão em termos de R e θ, né? Então está determinado então aqui em função de R ponto, R e θ ponto, aqui em R ponto ponto, R, θ ponto, θ ponto ponto e R ponto θ ponto, né? Então está tudo em termos de coordenadas R e θ, inclusive os versores estão em termos de R chapéu e θ chapéu, certo? Então vamos fazer uma aplicação agora em movimento circular uniforme. Por que ele é uniforme? Justamente porque ele vai variar ângulos iguais em tempos iguais, né? Então o circular vai ser um movimento de fato circular, né? Então aqui seria a trajetória, né? Você tem o centro do círculo aqui, você tem uma partícula que está se movimentando ao longo dessa trajetória. E ele é uniforme porque ele vai percorrer ângulos iguais em tempos iguais. Então se ele percorrer o θ aqui, em um tempo ΔT, no mesmo tempo ΔT ele vai percorrer mais um ângulo θ. Então isso quer dizer o quê? Que a derivada do ângulo, então o nosso θ ponto, é igual a uma constante. Eu vou chamar de velocidade, o θ ponto é a velocidade angular ômega, certo? Que é uma constante. Então o MCU ele é caracterizado justamente pelo θ ponto, a velocidade angular ser constante. Tudo bem? Então aqui a gente já pode encontrar alguns resultados aqui, né? Então você vai ver que se essa trajetória tem um raio r, tamanho da trajetória aqui do raio da trajetória é r, o nosso vetor posição, r chapéu, ou r vetor, vai ser justamente o r chapéu, certo? Então ele está nessa direção aqui. Então se o nosso versor está nessa direção, r chapéu aqui, a nossa posição r vetor é r chapéu, né? É um vetor apontando nessa direção aqui, é justamente esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui é o r chapéu, que é o nosso vetor posição, certo? Já a nossa velocidade, o que a gente vai ter, né? O R ponto, ele é justamente zero, né? Porque o R é constante. Então, é um movimento circular uniforme. Como ele é circular, R ponto é zero. R ponto é zero. Certo? Então, você não vai ter essa componente radial da velocidade. Você não se movimenta radialmente. O corpo, essa partícula não vai se movimentar nessa direção radial. Ela só se movimenta nessa direção tangencial da partícula, certo? Então, a velocidade radial vai ser zero. E você vai ter só uma velocidade tangencial aqui, que vai ser... eu vou colocar ômega R, né? Que é a formulinha que a gente encontra no ensino médio. Então a velocidade é ômega R na direção θ chapéu. Então, nosso versor θ chapéu está aqui, ó, né? Perpendicular ao vetor R chapéu. Então ele é perpendicular ao vetor R chapéu, tangente à trajetória. Então a gente já vê aqui, ó, que a velocidade ela é tangente à trajetória, né? Como a gente também já tinha visto no ensino médio, isso, a velocidade é tangente à trajetória. E agora a aceleração vai ser o mais interessante aqui, né? Então ó, vamos ver o que vai acontecer.
A aceleração. Bom, se Rzão ponto é zero, Rzão ponto ponto também é zero, né? Rzão ponto ponto é zero. Então a gente vai ter aqui uma aceleração, ó, menos ômega quadrado R na direção R chapéu, certo? E aqui percebe, como o ômega é constante, eu vou ter que o θ ponto ponto é zero, porque a derivada de uma constante é zero, né? Eu estou derivando mais uma vez no tempo, é zero. Então esse termo aqui vai se anular, vai ser zero, o θ ponto ponto aqui vai ser zero. E aqui você tem um termo R ponto, que também é zero. Então a aceleração tangencial, ela é nula. Então a nossa aceleração ela é radial. E perceba para onde que ela está apontada, né? Então você tem a trajetória. Então você tem aqui o centro. A nossa velocidade na direção de θ. Então imagina, a nossa posição está aqui, né? Então esse é o nosso vetor posição. A nossa velocidade está na direção de θ chapéu, então a nossa velocidade está aqui, como a gente já esperava, né? Tangente à trajetória. E a aceleração, eu vou escrever de outra cor para ficar por cima, né? Ela também é radial, mas ela, ó, é no sentido contrário ao vetor R chapéu. Então se o R chapéu está para cá, a aceleração vai ser para dentro. Então é como a gente imaginava, a aceleração ela é centrípeta, ela aponta em direção ao centro. Então aqui a gente consegue ver a aceleração centrípeta, né? A aceleração é na direção radial, ela é centrípeta. Então aqui está a nossa aceleração, percebe? Então a gente já consegue ver, tirar desse formalismo que a gente construiu, já um resultado que a gente já conhecia sobre movimento circular uniforme.